Motivação. Importante você saber que 80% das vendas são fechadas por 20% dos vendedores. E 20% das vendas restantes são fechadas pelo restante dos outros vendedores. O que faz a diferença? O que faz que um vendedor tenha tanto do mercado e outros não? O que faz a diferença é que você tem que, primeiro, acreditar na profissão de vendas. Sem acreditar, não dá para amar, não dá para entregar-se. Você precisa crer que a profissão de vendas vai lhe dar tudo aquilo que você almeja, que você determina a alcançar. Você precisa acreditar em si próprio. Como é que você pode vender alguma coisa para alguém se você não acredita em si próprio? É claro que se você não acredita em si próprio, você não vai passar confiança no produto. Talvez você não esteja acreditando nem no produto que vende. Você tem que acreditar naquilo que está vendendo. Como é que você vai fazer alguém comprar um produto se você nem mesmo compraria ele? E você tem que ter alta integridade pessoal. Hoje, mais do que nunca, profissionais em todas as áreas buscam razões justificáveis para realizar tarefas que sejam desafiadoras e que ultrapassem limites. E isto é em qualquer âmbito do nosso convívio, tanto pessoal como material ou profissional. Motivação é acordar um leão adormecido dentro da gente. É mais do que desafio. É dar vazão ao interior, participar do crescimento de todo o processo de melhoria constante da empresa e da sua vida, obviamente. Na venda, você recebe em média 7 nãos para cada sim. Rejeição é uma etapa da aceitação. Observe o leme de um barco. É uma peça muito pequena, em proporção ao tamanho do barco, mas muda completamente o seu rumo. Isso é um detalhe, mas é o detalhe que vai fazer a diferença. Se você continua fazendo o que sempre fez, vai continuar obtendo o que sempre obteve. E o que fazer na questão de motivação? Sua postura, primeira coisa, é ter fé. O que significa fé? O que significa ter fé? Desculpem-me os ateus, mas fé, você precisa ter um parceiro glorioso, um parceiro que chama-se Deus. Não se consegue ter fé sem a força da oração. Você precisará ter muita fé, muita oração, para que você possa superar os seus desafios. Esta fé não é a fé morta, não é uma fé que já nasce morta, é uma fé que você, em pouco tempo, desaparece. Uma fé com Deus é uma fé eterna. Você vai precisar ter autoestima elevada. Você tem que observar a sua linha de convicção. Tem dia que você amanhece em alto astral, tem dia que você amanhece em baixo astral, mas dentro da linha de convicção existem os seus valores morais, religiosos, familiares, patrióticos, e você tem que se calcar em cima destes valores para que a sua autoestima esteja elevada. Você pode ter o seu calcanhar de Aquiles, alguma coisa pode tocar em você que lhe desmorona por completo, uma paixão, uma pessoa que você respeita muito. Mas os seus valores têm que estar calcados dentro de valores pessoais elevados. Não deixe nunca a sua autoestima baixa. Procure sempre levantar o seu astral. Outro detalhe que vai manter você em motivação são metas. Metas é uma coisa que você vai ter que ter para o resto da vida. Se você não tiver meta, se você não tiver um objetivo, qualquer caminho vai lhe servir. O que chegar para você vai lhe servir. Procure ter metas. Falaremos mais sobre isto. Você tem que tomar atitudes. Atitudes de ação. Atitudes de não esperar mais nada que ocorra sem um verdadeiro propósito. Tenha atitude de fazer. Tenha atitude de não esperar o dia de amanhã. Tenha atitude de aproveitar as horas. Tenha atitude de chegar em seu trabalho e ter uma agenda já pronta para você realizar seus telefonemas, suas visitas, manter os seus contatos, fazer as suas entregas. Tenha atitudes de fazer. Você vai ter que aumentar a sua comunicação. Como aumentar a comunicação? Lendo. Você precisa ler. Você precisa ler jornais. Você precisa ler revistas. Você precisa ler livros. Siga o conselho. Leia um jornal por dia. Leia uma revista por semana. E leia um livro por mês. Você estará nas grandes médias dos cidadãos que fazem do primeiro mundo. Tenha comunicação. Usem a linguagem metafórica. Que você fale numa linguagem figurativa. Você vai ter que ter ambição. Ganância não. A ambição é sadia. A ambição é inerente a todo homem.
Sempre desejamos ter alguma coisa a mais. Tem sonhos que realmente não vale a pena ter. Tem outros sonhos que são muito pequenos e que não nos proporcionam, não nos empurram a buscar alguma coisa. Nessa questão de motivação, a ambição é uma mola propulsora, é uma força que vai lhe puxar para todos os pontos em que você deseja alcançar com seus sonhos maiores. Você precisa trabalhar. Na motivação, você precisa trabalhar e trabalhar duro. Como dizia Amador Aguiar, só o trabalho constrói riquezas. Amador Aguiar foi fundador do Grupo Bradesco, um homem que trabalhava até de madrugada e dormia pouco, porque só a força do trabalho é que fará você campeão de vendas. Às vezes as pessoas perguntam para mim por que empresas fulano de tal dá certo, outras não dá, e vivem correndo de empresas para empresas. Uma certa vez existia uma mulher que estava na entrada da vila que ela morava, e passou um viajante e perguntou: escute, como é o povo desta vila? Ela perguntou: como é o povo da vila que você veio? Ele respondeu: um povo triste, um povo que não gosta de trabalhar, um povo que gosta de fazer fofocas, um povo que, enfim, não ajuda ninguém. A mulher respondeu: pode entrar, aqui é a mesma coisa. Ele foi embora. Logo em seguida passou um outro homem e perguntou para a mesma mulher: escuta, como é o povo desta vila? Ela perguntou: como é o povo da vila que você veio? Um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo amigo. Esse povo realmente vale a pena morar com eles, é um povo muito bom. Ela respondeu: pode entrar, aqui também é a mesma coisa. Com essa história, eu quero relatar para você que não adianta você procurar empresas ali ou acolá, dizer que aquela é melhor ou esta é melhor. A empresa boa é aquela que você está. A empresa boa é aquela que você realmente faz jus e lá comprova todo o seu potencial, que você comprova todo o seu profissionalismo e ali você dar resultados. É ali que você tem que fazer o seu profissionalismo crescer. Procure também, dentro do seu trabalho, sorrir. Veja, quando você sorri, você move 28 músculos. Quando você fecha a cara, você move 32. Por economia, sorria. Porque o sorriso é uma janela aberta para todas as pessoas que estão com a carência de um sorriso. Observe que com o sorriso você vai abrir muitas portas. Com o sorriso você observa que as pessoas lhe recebem melhor. Procure sorrir sempre e não sorria tão somente para quem lhe compra. Sorria para aquelas pessoas que fazem parte do cargo menos elevado, do caixa, da pessoa que você entra, que está colocando os produtos na prateleira, das pessoas que estão fazendo a faxina. Observem as pessoas que, enfim, estão nos pequenos cargos e que estão ali compondo a empresa, porque todos dentro da empresa são importantes. Procure sorrir para elas, procure cumprimentá-las, procure dizer para elas que elas são importantes para você também. E olhe e observe que são. Você precisa também elogiar. O que é elogiar? Elogiar é fazer com que as pessoas queiram ouvir de novo esse elogio e você estará sempre observando que elas estão fazendo trabalhos melhores. Porque sempre estamos procurando a consideração de alguém, sempre estamos procurando o reconhecimento de alguém, muito mais do que valor financeiro. O que os homens procuram é a aprovação alheia. O que os homens procuram é a aprovação dos outros. Procure observar esses detalhes. Procure elogiar mais, elogiar dentro de casa, elogiar o seu filho. Os chefes têm que procurar elogiar mais. Porque hoje a gerência acha que ser gerente é ver erros, é observar os erros. E quando se faz as coisas certas, dizem: não fizeram nada mais do que o seu dever, sua obrigação. Estão pagos para isso. Não, o ser humano não está realmente procurando somente o valor financeiro. Também. Mas você tem que procurar elogiar as pessoas. Você tem que aprender também a perdoar as pessoas. O que é perdoar as pessoas? É fazer com que o seu coração fique limpo. Fazer com que o seu coração fique puro. Por quê? Quando você perdoa alguém, quem na realidade está tirando o melhor proveito é você. Porque você está tirando do seu coração um peso. Já diz que quem quer subir o topo da montanha não pode carregar pedras no pescoço. O perdão lhe alivia de muitas coisas. Havia uma certa vez uma mulher que cozinhava para 15 homens durante muito tempo. Quase 20 anos ela cozinhou para aquele povo e eles entravam dentro do salão do refeitório, almoçavam, comiam e depois iam embora e não diziam nada se a comida estava ruim, se estava boa, se estava péssima.
E durante muito tempo ela ficava entristecida. Até que um dia ela resolveu colocar alfafa, comida para cavalo, nos pratos. Aqueles homens sentaram na mesa e quando eles observaram que tinha aquela alfafa, eles perguntavam: o que é isso? Mas o que está acontecendo aqui? Ela chegou perto da mesa e disse: eu cozinho há 20 anos para vocês. Vocês nunca disseram se estava bom ou se estava ruim. Hoje eu pensei que talvez vocês não percebessem a diferença. Ora, veja só o que faz a falta de um elogio e o que também faz a falta de um perdão. Você também tem que aprender a agradecer. A gratidão é a mãe de todos os outros sentimentos. Quando você agradece, quando você diz: olha, muito obrigado, você está dizendo: faça por mim de novo, porque eu adorei. Esta gratidão vai fazer com que as pessoas observem em você que você é uma pessoa benévola, que você é uma pessoa grata, que você é uma pessoa que gosta de ter outras pessoas perto de você, que você é educado, que você é polido. Enfim, a gratidão vai fazer com que você, junto com o seu sorriso, o seu elogio e o seu perdão, seja uma pessoa querida entre os homens. Outro detalhe, você tem que aprender a resignar-se. O que é resignar? É suportar a sua dor, é levar a sua cruz. Às vezes a pessoa sofre de PDM, pobre de mim, vive dizendo: eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô com aquilo. Afinal de contas, se eu pegar a vida das pessoas que estão ao seu redor, elas não dariam uma bela novela daquele dramalhão mexicano que faria todo mundo chorar? Resignação, leve sua cruz, suporte sua dor, observe suas metas, trabalhe resignadamente, busque alcançar nas visitas um número suficiente de vendas em que você realmente chegue a galgar os grandes cargos, os grandes números. Havia uma certa vez um menino que era louco para ganhar um cavalo. Ele vivia brincando de cavalo de tudo que é tipo. Ele fazia cavalinho de madeira, ele andava com uma vassoura fazendo de cavalo, enfim. Uma certa vez, ele, na vila onde ele morava, passou o capitão da cavalaria montado numa bela égua, a melhor égua que existia no reino. E ela tinha parido, né? Ela tinha parido e estava com um potrinho acompanhando, só que ele não conseguia acompanhar o ritmo da cavalaria. O capitão chegou para o menino e perguntou: escuta, você quer esse cavalinho para você? O menino: claro que eu quero. É mais do que eu desejo. Ele disse: então pode ficar. Chegou o vizinho para o pai do menino e disse: que garoto de sorte, hein? É louco para ganhar um cavalo. Chega o capitão e diz: quer esse cavalinho para você? Que garoto de sorte. É louco para ganhar um cavalo e ganha assim da melhor égua que existe no reino. O pai responde: sorte ou azar, só o tempo dirá. O cavalo cresce, o menino cresce, só que o cavalo foge. O menino entra em profunda depressão. Chega o vizinho para o pai do menino e responde: que garoto de azar, hein? É louco para ganhar o cavalo, ganha um dos melhores cavalos que existe no reino, um cavalo cresce e foge. O pai responde: sorte ou azar, só o tempo dirá. Logo em seguida, o cavalo que fugiu volta acompanhado de um monte de cavalo selvagem. Cavalo selvagem não tem dono, eles conseguem trancar no curral, são deles. Chega o vizinho pro pai do menino: esse garoto de sorte, hein? É louco para ganhar um cavalo, o cavalo foge, volta com um monte de cavalo selvagem. O pai responde: sorte ou azar, só o tempo dirá. Uma semana depois, o menino tenta domar um dos cavalos selvagens. O cavalo selvagem dá uma guinada alta, ele cai e quebra a perna. Chega o vizinho pro pai do menino: esse garoto de azar, hein? É louco para ganhar um cavalo, o cavalo foge, depois volta com um monte de cavalo selvagem. Esse cavalo selvagem tenta dominar, cai e quebra a perna. Aí o pai responde: sorte ou azar, só o tempo dirá. Uma semana depois, o reino que eles moravam abre guerra com o reino vizinho. Todos os garotos daquela idade têm que ir para a guerra, menos ele que está com a perna quebrada. Sorte ou azar, só o tempo dirá. Às vezes na sua vida pode acontecer alguma coisa que pode parecer sorte, de repente é azar. Por outro lado, de acontecer de você ter uma situação de azar e ser sorte. Você nunca vai saber se uma situação é sorte ou se é azar se você ainda estiver dentro do jogo. Você pode estar ganhando $1 milhão num jogo. Estou tendo sorte. Você já saiu do jogo? Não. De repente o jogo vira, você perde tudo. E aí? O que aconteceu? Sorte ou azar? Só o tempo dirá. Saiba que os 15 hábitos mais destacados das pessoas de sucesso são: 1. Objetivo principal definido. Você tem que ter sonhos escritos. 2. Você tem que ter a confiança em si mesmo. Tem que ter uma autoestima. 3. Você tem que ter um hábito de economizar. Economize 10% de tudo que você ganhar. 4.
Você tem que ter iniciativa e liderança. Ter que ter atitude. 5. A imaginação. Você tem que usar a criatividade, a sua imaginação para superar os seus maiores obstáculos. 6. O entusiasmo. Você tem que aprender a motivar não só a si mesmo, como motivar as outras pessoas. 7. Você tem que ter autocontrole, dominar as suas emoções. 8. Você também tem que produzir mais do que é pago. Isso é fazer dedicação, é ser dedicado. 9. Personalidade agradável. Você tem que ter bom humor. 10. Pensar com segurança, com convicção, saber quais são as coisas importantes e as não importantes. 11. Concentração. Você tem que ter foco nos seus interesses. 12. Cooperação, ajuda mútua. Você não é uma ilha. 13. Tirar proveito dos fracassos. Você tem que ter visão a longo prazo. 14. Tem que ter tolerância, resignação. Foi o que nós falamos ainda há pouco. E 15. Você tem que praticar a regra de ouro. Fazer partes de um conjunto de pessoas que tenha um mesmo objetivo. Ou seja, você tem que ter uma mente mestre. John Kennedy dizia que cada pessoa tem apenas que fazer o seu para arruinar o mundo. Isto é uma grande verdade. Se depois de tudo isso, você ficar ainda preocupado e não conseguir relaxar, lembre-se, você tem que aprender a relaxar. Não se preocupe com o que você não sabe fazer. Concentre-se no que você é bom. Assim você passa a criar coisas novas. Já imaginou se eu pego o Oscar, grande ídolo do basquete, e colocar ele montado em um cavalo? Ele vai conseguir chegar a ser um grande jockey? Já imaginou também se eu pego o Rodrigo Pessoa e coloco ele numa quadra de basquete? Será que ele vai ser um grande jogador? Você tem que destruir as coisas velhas, procurar ter flexibilidade e procurar antecipar o futuro. Saiba que sucesso só vem antes de trabalho no dicionário. Portanto, dedique-se ao trabalho. Para um bom desempenho da função do vendedor, é necessário revelar-se como tal. Você tem que ter a capacidade de convencer as pessoas de que aquilo que você tem a dizer é importante para ela. Saiba que você fala pela cabeça e vende pelo coração. Vender é criar um estado mental favorável. Uma das grandes coisas que você vai ter que aprender também é evitar as fraquezas humanas, que não permitem que as pessoas cheguem ao triunfo. Uma delas chama-se violência. Procure trabalhar sua violência. Faça que esta violência que você usa seja canalizado para a energia para o trabalho. Não tenha inveja. Essa também é uma das grandes fraquezas, inveja. Perceba os talentos que você tem dentro de você, que você use com um propósito definido e que você vai observar que você também é bom de realizações. Evite outra fraqueza chamada desconfiança. Confie mais nas pessoas. Evite o espírito de vingança. Evite também o egoísmo. Destrua dentro de você a tendência de querer colher onde não plantou. E procure também evitar o hábito de gastar mais do que ganha. Essas fraquezas humanas fazem com que a pessoa realmente chegue ao fundo do poço e frustrado. Olham para trás e dizem a mesma frase com outra expressão. Que vida! Né? Ou seja, cheio de vigor, cheio de vitórias, cheio de sucesso. Lembre-se que o verdadeiro aprendizado ocorre sempre fora da nossa zona de conforto. Lembre-se também que a repetição é a mãe do aprendizado. Procure ir além do que você é capaz. E para isto você tem que trabalhar em escolha, mobilidade e mudança. Faça suas escolhas. Mova-se a querer fazer alguma coisa. Esteja aberto à mudança. A mudança é uma das coisas que as pessoas mais resistem, porque na mudança você está concordando que estava obsoleto. E às vezes as pessoas não querem concordar que estão para trás. Pratique a mudança aos poucos. Primeira coisa, chegue no guarda-roupa de sua casa e traga abaixo tudo o que tiver dentro. E só coloque de volta aquilo que você for usar. Você vai observar que existem muitas coisas que prendem você ao passado. Joguem aquelas coisas ou então doem para alguma entidade. Faça isso dentro da estante. Leve isso também para a cozinha, para os quartos onde você guarda entulhos.
se desvencilhe de todas essas coisas que lhe prendem.